vai revelar aqui para nós através da irmã Rosalia. Amém? Queridos, Deus abençoe vocês. Nós estamos na cidade de Guayaquil, no país do Equador. A irmã Rosalia está um pouquinho nervosa, mas é normal. Ela é uma pessoa simples, é uma mulher muito simples, né? Mas essa simplicidade que o Senhor procura, né? Esse coração simples que o Senhor procura para falar. Então, ela vai falando, eu vou traduzindo. Não sabemos até onde vamos poder falar, porque são muitas coisas. Muitas coisas. Mas o que eu peço para você, e volto a repetir, é que você não saia daí, que você ouça a palavra de Deus diz, aquele que tem ouvido, que ouça, é dizer, fique alerta, fique atento. E quando o Senhor fala, ele procura ouvidos atentos. Então, queridos, vamos começar. Minha irmã Rosalia, você pode dizer a paz de Cristo, saludar a los hermanos de Brasil. Buenas noches, hermanos, el Señor los bendiga. Voy a conversar con ustedes las revelaciones que yo he tenido todos estos tiempos. Boa noite, irmãos. Meu nome é Rosalia. Vou conversar com vocês as revelações que o Senhor tem me dado todo esse tempo. Esto comenzó el 20 de noviembre. Isso começou no dia 20 de novembro. Un domingo, amanecer lunes. Um domingo, amanhecer segunda-feira. Esa noche, ese día domingo total, me sentía muy, pero muy triste. Me puse a escuchar alabanzas. Esse dia que ela amanheceu, ela disse que ela se sentia um pouco aflita, né? Então, ela colocou adorações, músicas de louvor para ouvir. Fuimos en la tarde a recoger a mi hijo y en la noche que regresamos, me comenzó a dar un dolor en el corazón. Eles saíram para fazer gestões e quando eles voltaram, começou a dar uma dor no seu peito. Me comencé como a ahogar y le dije a mi esposo que me quería hacer y que me acompañe al baño, que me ayude. Ela começou a se sufocar e pediu ao seu esposo que a acompanhasse ao banheiro e que a ajudasse. En eso ya me hacía y me recosté en la cama y él me dijo que descanse. En lo que estaba acostada comencé a sentir como que iba a convulsionar, porque después del problema que me ha dado, me han quedado así que convulsionaba. Logo disso, ela se deitou e ela sentia que ela ia ter convulsões, porque como eu falei para vocês faz uns minutos, ela teve um infarto cerebral. Então, essas convulsões que aconteciam com ela eram recorrentes, né? Então, ela sentia que ia ter uma convulsão. Y no, de pronto no fue convulsión, de pronto fue que sentí como que todo se movía, como un temblor muy fuerte y comencé a ver como una oscuridad. E não foi convulsão, ela disse que sentiu que tudo tremia, né? Foi um tremor muito forte e ela sentiu ouvir uma escuridão. Era un cuarto oscuro, todo el cuarto estaba oscuro, una oscuridad total. Ela só via uma escuridão total. Así enfrente veo un altar. En ese altar habían 7 copas doradas, grandes. Logo, à frente dela, ela viu um altar. E nesse altar tinham 7 copas, 7 taças grandes, né? Estavam sobre esse altar, essas 7 taças. Eran grandes y doradas. Eram muito grandes e eram cor de ouro, douradas. De pronto no dejaba de temblar, la tierra no dejaba de temblar, era un temblor tan fuerte que yo comencé a vomitar y a vomitar porque era que todo se movía, todo se daba vuelta. Ela disse que de repente começou a tremer, ou seja, já estava tremendo, mas o tremor era tão forte que ela começou a vomitar, porque ela estava vivendo aquilo tudo, né? Então ela começou a vomitar. Las copas se derramaron, se viraron. As 7 de uma vez? As 7 de uma? Sí. Uhum. As 7 taças se viraram, né? Caíram, todas de uma vez. Cayeron las copas y de pronto comencé a escuchar gritos desgarradores, personas que pedían ayuda, auxilio. Era algo desesperante escuchar esos gritos. No veía nada ahí todavía, solamente eran los gritos que se escuchaban, personas que pedían auxilio. Imediatamente as taças se voltaram, se viraram
ela começou a ouvir gritos desgarradores, né? Ela não via, só ouvia gritos muito fortes. De pronto una luz muy fuerte en el lado derecho se comenzó a ver. E logo uma luz no seu lado, no lado direito, começou a abrir, uma luz muito forte. Una luz muy fuerte y como que había como especie de una nube, como un algodón blanco, así muy grande, y la luz que no dejaba ver. Aí havia um homem parado. Ela disse que nessa luz que se abriu, forte, havia uma espécie de algodão, como se fosse uma nuvem, assim, mas como se fosse uma espécie de algodão. E ali, uma luz mais forte e havia um homem de pé. Este homem tinha um traje branco com um cinto dourado como de ouro. Esse homem estava de pé com uma roupagem branca, uma túnica branca, e tinha na cintura um cinto de ouro, de cor de ouro, né? Para esto, él no decía nada, solamente estaba parado con sus manos y miraba todo alrededor, era como que se movía, solamente él estaba parado. Ele estava somente de pé, ele não falava nada, ele só olhava e contemplava alguma coisa, né? E ele ficava de pé e não dizia nada. Yo trataba de ver de su rostro y no se podía ver porque era una luz demasiado fuerte. Ela não conseguiu ver o seu rosto porque a sua luz era muito forte. Para esto, yo decía, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? Porque todo se mueve. Comencé a ver como calles se abrían como que había un terremoto, como que había temblor, solamente se veía calles oscuras, casas que se comenzó a tragar la tierra, era algo desesperante, y las personas que corrían y pedían auxílio. Ela disse que de repente ela começou a ver ruas que se abriam, né? E a terra todo o tempo tremendo, pessoas que caíam, né, nesses abismos, nesses buracos, casas caindo, pessoas gritando desesperadamente. E o Senhor aí parado, sempre ele com suas mãos assim. E o Senhor estava parado, né? Ela disse que é o Senhor Jesus que estava parado com suas mãos assim, de pé. Ele estava de pé com suas mãos levantadas para os céus. De pronto yo decía, clamaba en mí, ay Señor, ayúdame, ¿qué es esto? Señor, ayúdame. Y yo no paraba yo de vomitar y de verme con un cansancio en mis piernas, con un cansancio en mis manos, porque ya no podía, de lo que yo corría también ahí mismo. Ela disse que como ela estava dentro, vivendo tudo isso ali, ela não via, ela estava dentro disso, né? Ela sentia cansaço nas pernas. E, bom, o seu esposo que estava do lado de fora vendo tudo isso, né, no momento que ela estava recebendo a revelação, corrobora que ela estava vomitando, né, nesse momento, porque ela lutava contra um tremor de terra. E daí ya me quedé, dice mi esposo que él me cuenta después de eso que yo me quedé y que yo los nombré a usted, que le pedí a él de favor que llame a usted, al pastor Bonnie y a su esposo. Ahí fue que vio usted el gato. Esa mañana fue que vi el gato. Pero ahí mismo en esa revelación. En esa revelación. Ya, esa parte la puede contar. Sí. Ok. Ya, pasó todo esto, ya llegó el pastor, yo ya desperté, volví en sí, pero quedé como dormitada en mi cuerpo, quedé muy asustada, me orinaba, quedé mal. En la mañana, sí, me oriné. Ok, uma pergunta, minha irmã Rosalia. Queridos, eu tenho que perguntar em espanhol, então um pouquinho de paciência. En esa revelación de las 7 copas, ahí no vio el gato, sino en otra revelación. No, en esta vi el gato, en esa mañana. Sí. En esa de las 7 copas. Sí. Ok, ela vai continuar. Ahí en la mañana que ya me desperté, estaba sentada y comienzo en eso que estaba sentada a ver que me sentía como que estaba en la calle, y comienzo a correr y todo el mundo alrededor de mi casa comienza a correr. Nessa mesma revelação, ela disse que estava sentada e ela começa a correr e ela começa a ver pessoas ao redor dela também correndo.
Para esto, ahí en la calle donde yo vivo, toda la gente que estaba alrededor, yo les decía que vean al cielo, que había como una imagen negra, como algo que se estava formando aí, e as pessoas se me reíam. Ela disse que nesse êxtase, ela dizia a todas as pessoas que moram perto de sua casa, isso dentro da visão, que olhassem para os céus e vissem essa imagem, porque ela via uma imagem que se formava nos céus, uma imagem de um animal. De um animal, era todo preto. Entonces yo les decía, ellos sí ven, y las personas se me reían. Para esto viene corriendo el pastor Boni. Y a él yo le digo, pastor, ¿sí ve lo que yo estoy viendo? Y él me dice, sí lo veo. Y yo le dije, porque como veía que todo el mundo se me reía y nadie veía, yo le pregunté, ¿qué ve usted? Es la bestia, me dijo él. Ela disse que quando essa imagem que se formou nos céus ela via, mas chamava a atenção de todos para que vissem também, e ninguém olhava e riam dela. E de repente vem um pastor que conhecemos em comum, e dentro da visão, e ela fala, pastor, o senhor vê? E ele fala, sim, eu estou vendo, eu vejo o que você está vendo. E ela pergunta, o que é isso, pastor? E ele diz, é a besta. Como era este animal? Este era un animal muy grande, negro, era como en forma de un gato, pero tenía unas manos grandes, así como de un oso, y tenía su cara como de un león y unos colmillos muy, pero muy así filudos, pronunciados. Y tenía unas alas como de un murciélago, podría ser un murciélago o un dragón, así, como gigantes, assim, grandes. Irmãos, ponham atenção como era esse animal que ela viu. Ela viu uma espécie de gato grande, que tinha asas, não sei se vocês podem recordar se lhes vai parecer conhecida essa imagem, né? Tinha como boca de leão, boca de leão, tinha umas mãos imensas como de urso, né? E tinha asas, né? Quando eu ouvi, quando ela me revelou isso daí, volta a falar, a irmã Rosalia é uma mulher muito simples, eles não têm muito acesso a muita informação, eles estão no caminho do Senhor agora há pouco tempo. Quando eu estive em sua casa, de manhã cedo, logo que ela teve a revelação, e ela estava descrevendo esse animal, eu lembrei da imagem daquele animal que está lá na ONU, né? Eu acho que é na ONU, não sei se o pastor pode me corrigir. Então, eu peguei imediatamente o meu celular e peguei a imagem para que ela visse, e ela falou, pastora, é esse animal, só que era preto. Sí, era negro, y en eso se formaron unas letras abajo del animal, que yo decía que eran letras chinas, pero eran hebreas, unas palabras. Logo debaixo desse animal, no céu, se formou uma palavra, e essa palavra era composta por letras que ela achava nesse então, que eram letras chinesas, né? Do idioma chinês, mas logo nós mostramos letras do alfabeto hebreu, minha esposa e eu temos uma base sólida de hebraico, e era uma palavra em hebraico que ainda não conseguimos identificar, porque tem uma letrinha só que estamos tentando descobrir. Y eso pasó ese día. Ya cuando estábamos en las salas, ya más tranquilos, siento la presencia como de algo grande. Y cuando yo miro así, es un ángel. Y mi esposo no me creía. Y fue cuando cayó la pluma del ángel. Ela disse que logo depois dessa visão, ela acordou e ela viu um anjo grande na sua casa, e esse anjo se foi, mas deixou cair uma pena, seria? Ela disse que o seu esposo não acreditava nela, mas ela acha que o Senhor permitiu que caísse essa pena para que ele pudesse acreditar, e de fato foi assim, ele acreditou depois. Irmã Rosalia. Pastor, só uma questão aqui. Irmãos, vocês veem, só uma coisa para os irmãos entender aqui, que ela é uma nova convertida, que passou por um derrame cerebral, não tem um conhecimento bíblico.
Mas toda a revelação que Deus deu para ela desde o início, por exemplo, quando ela viu Jesus que não conseguia ver o rosto, é só você ler o Apocalipse 1, né? Que o seu rosto resplandece como o sol. Aí quando você vê as visões que ela vai vendo da besta, com boca de leão, uns pés como de urso, asas, é só nós lermos Daniel capítulo 7 e Apocalipse 13, 1 e 2. Então, assim, quando você lê lá, né, que quando o anticristo surge, a besta era semelhante ao leopardo, ela viu uma besta preta como um gato com boca de leão. Então você vê que ela vai tendo uma visão bíblica sem conhecer a Bíblia. É isso que é o mais forte. Então você vê que é o próprio Espírito que está revelando essas coisas. Então é isso. Eu só abro esse parênteses aqui, que as pessoas muitas vezes não assimilam o que ela está vendo ao que está escrito na palavra. E tudo que ela está vendo é conforme está escrito na palavra. Pode continuar, pastora. E também a questão das taças, né, que está em Apocalipse 6. Também a questão das taças sendo derramadas, né? A Bíblia fala, né? O Apocalipse, os últimos juízos de Deus são as 7 taças, a terra se abrindo, as pessoas clamando por socorro. Ela já está tendo uma visão da tribulação. Essa é a visão que ela está tendo. Ela está tendo a visão da tribulação e da grande tribulação. E a gente tem que entender que tudo que Deus vai revelando a ela tem uma base que é a Bíblia. É a Bíblia. É a própria palavra de Deus. Pode continuar, pastor. Okay. Eu vou perguntar para ela, porque eu gostaria de perguntar para ela o que foi que mais impactou a ela nessa revelação. O que mais lhe impactou dessa revelação, minha irmã Rosalía? Usted lloraba, ¿se acuerda? Que yo lloraba y mi desesperación era escuchar los gritos de las personas que pedían mucho auxilio y nunca había visto eso, que se abría la tierra y se las tragaba. Ela fala que o que mais impactou foi o desespero das pessoas, né? Quando os gritos, né, de desespero das pessoas pedindo ajuda, vendo as ruas abrir-se, as casas caindo, pessoas caindo em abismos. Ela disse que para ela isso foi impactante, né? Eu lembro muito bem, isso foi quando? 20 de novembro. Foi dia 20 de novembro. Eu lembro muito bem que quando nós chegamos lá, eu fiquei impactada só de ver como ela estava, né? Muito bem. Irmã Rosalía, qual é a seguinte? Quando vi os 4 cavalos. Ok, agora o Senhor mostrou para ela sobre os 4 cavaleiros de Apocalipse, então ela vai começar a relatar isso daí. Isso sucedeu no 8 de dezembro. Isso foi o dia 8 de dezembro. Estamos falando desse ano, de 2021. Sí, de 2021. Eso era un día miércoles en la mañana. Mi esposo ese día se fue temprano y me dejó descansando en la mañana. Me imagino que habrán sido 8 de la mañana, cuando de pronto comencé a soñar que yo estaba parada como en una calle y vi una ola gigante que se venía encima mío y yo comencé a correr porque esa ola venía llevándose las casas, llevándose todo y llegué como a un cerro. Ok, isso foi uma manhã de quarta-feira. Ela disse que seu esposo saiu e ela ficou descansando e ela parecia uma rua, né? Aparecia uma calle. Sí, una calle. Ela disse que se viu. Primeiro foi eu estava parada na calle e daí de pronto se venía una ola gigante. Ok. Ela estava parada numa rua e de repente vinha uma onda gigantesca, não? E ela corria. Corri hasta que llegó a un cerro. Até que ela chegou no pico de uma montanha, né? De um monte. Ahí donde yo estaba en ese cerro, de pronto como que se abrieron los cielos. E ali onde ela estava, nesse monte, sobre esse monte, os céus se abriram. De pronto veo un hombre que está sentado en un trono dorado. De repente ela vê um homem sentado num trono dourado. Y él se levanta y me dice, ven. E ele se levanta e fala, vem e olha e vê. Entonces cuando yo observo sus manos, le veo sus orificios en sus manos. Ela reconhece que é o Senhor Jesus porque ela vê os orifícios de suas mãos, né?
No se le puede ver su rostro, porque siempre es una luz muy fuerte, solamente su vestidura. Y yo camino hacia donde está él, yo como que lo quería tocar, pero no podía. Ela disse que ela, igual que a vez anterior, ela não conseguia ver o seu rosto, porque era uma luz muito forte, e ela caminhava em direção a ele. Quería tocar a mí, pues. E ela queria tocar, né? Tocá-lo, Senhor, mas ela não conseguia. De pronto, para esto, cuando él me dice, ven y mira, comienzo a ver una oscuridad total y salieron 4 caballos. Corrían muy fuertes estos caballos. De repente, ela começa a ver uma escuridão total, e daí saem 4 cavalos. Estos caballos venían uno por el norte, uno por el sur, uno por el este, por el oeste. Esses cavalos, eles vinham um pelo norte, um pelo sul, um pelo leste e o outro pelo oeste. Era un caballo rojo, un crema, un amarillo y un negro. Era um cavalo vermelho, uma cor como de creme, um rojo, um vermelho e um preto. Sí. De branco. El caballo rojo traía una persona que venía vestido así mismo de su vestidura roja, con una espada muy larga, así, para arriba. Cada cavalo tinha um ginete, tinha uma pessoa, um cavaleiro sobre ele. E o cavalo vermelho tinha um homem, também vestido de vermelho, todo coberto de vermelho, e esse homem tinha uma espada levantada no cavalo. Para esto, cuando este hombre sale así principal, el primero que sale con esa espada así para arriba. Disse que é o primeiro que saiu, o cavaleiro vestido de vermelho sobre o cavalo vermelho com a espada. De pronto se comienza a abrir la tierra, totalmente toda la tierra se comienza a abrir. E logo a terra começa a se abrir. Y la gente, había muchas personas alrededor por ahí, comienzan a correr las personas. Disse que existiam uma multidão de pessoas, e as pessoas corriam desesperadamente. Se escuchaban gritos. Ouviam seus gritos. Del cielo comenzó a caer como bolas de fuego, así como. Dos céus caíam bolas de fogo. Entonces yo, en mi susto, en mi miedo, yo le dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es el fin del mundo? Y él me dijo, no, es el principio del fin. Ela disse que no seu medo, no seu terror de ver aquilo tudo, ela perguntava, Senhor, o que está acontecendo? O que é isso? O que é o fim do mundo? E ele disse, não, é o princípio do fim. Él me dijo, este es el comienzo del fin. Este es como cuando una mujer está embarazada y va a tener a su hijo. Ele falou, esse é o começo, assim como quando uma mulher vai ter bebê e começa a ter dores. Y era todo era oscuridad, todo era candela, todo era tudo era agua, escuridão, tudo era fogo, tudo era água. Una destrucción total. Uma destruição total. Yo le dije, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué tantas cosas? Y él lo único que me dijo fue que esto ya era el principio del fin, nada más. A única coisa que dizia ao Senhor, por que, Senhor, tantas coisas? Por que acontece isso? E ele só dizia, é o princípio do fim. Era algo de terror. Todas las calles estaban como llenas de una lava, así como cuando uno ve que los volcanes erupcionan y se llenan así como de esa lava ardiente. Disse que as ruas tinham como uma espécie de lava, como que se vulcões tivessem entrado em erupção, tinha fogo, tinha lava nas ruas. Todas las personas se ahogaban en esa agua, otros se trepaban por las casas, as pessoas se sufocavam, outros subiam pelas casas pedindo ajuda, procurando socorro. Todavía no se podía más, hasta que desperté con ese. E logo ela acordou. Esse foi um sonho. Esse foi um sonho. Okay. Visão. Uma visão. Foi uma visão ou foi um sonho? Estava dormida na manhã. Ela estava dormindo. Nessa ocasião, ela estava dormindo. Porque em outras ocasiões, ela estava acordada. Estava levantada. Aí não estava dormindo. Quando foi a ocasião das 7 taças anterior, ela estava desperta, ela estava acordada.
¿Cuál es la siguiente, mi hermana Rosalía? Cuando estábamos en la vigilia que vi Ok. las respuestas. ¿Qué día fue eso? Eso fue en diciembre también fue ¿Qué día fue? No tengo la fecha, pero sé que Bom, fue nós diciembre. fizemos uma vigília no mês de dezembro. Pastora, desculpa cortar, vamos lá. Novamente, irmãos, é muito bom que os irmãos entendam que ela não tem o conhecimento bíblico, mas ela viu os 4 cavaleiros do Apocalipse entrando, né? Para os irmãos que ouviram o início da live, eu falei, né, que os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles estão posicionados para entrar em guerra. Eu falei no início da live, que seria o anticristo, cavaleiro branco, cavaleiro vermelho é guerra, como ela viu que quando ele saiu, né, começou a se abrir a terra inteira, e aí vem a questão nuclear, guerra nuclear, bombas nuclear, a questão do cavalo preto, que é a fome, e o cavalo amarelo é a morte da 4ª parte da população mundial. Agora, presta atenção no que Jesus disse para ela, né? Se ela perguntou, é o fim do mundo? Ele falou, não, é apenas no princípio. E está correspondendo com a Bíblia. Porque os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles dão o start da tribulação. Para nós chegarmos na grande tribulação. E é muito bom os irmãos entender que é algo que eu sempre falo aqui, pastora Viana. Tem muita gente que diz, se Jesus não vier e eu não subir, é só eu não aceitar a marca da besta. Tem gente que diz assim, é só eu não aceitar a marca da besta. Só que a questão é o sofrimento e a dor que isso vai gerar. Às vezes, vou interromper, pastor, um pouquinho, mas se vocês se dão conta, queridos, no momento que estamos vivendo agora, com toda essa questão de exigências governamentais, por questão bom, o pastor fala aplicada, né? Se nós sentimos, eu não sei vocês, mas aqui é um fator comum, nós sentimos a opressão no ar, nós sentimos angústia, né? Quando ainda não há uma perseguição real, né? Mas está ali, tapadinha, né? Mas existe. Agora, quando acontecer, né, quando realmente vier a tribulação, quando vier o anticristo e toda essa questão, imagine o que vai se sentir, né? Como vai ser o ambiente, se agora já sentimos o que nós sentimos, já nos sentimos acorralados. Então, não queira ter ficar, meu irmão, não queira ficar. E assim, pastora, é um sofrimento sem precedente, principalmente porque 2 coisas que acontecem com o arrebatamento, né? A Bíblia diz que nós somos o sal e a luz, né? Então, veja bem, se a igreja vai ser arrebatada, o mundo não vai ter luz. Então, o mundo vai virar em trevas. Segundo, o sal, quando a Bíblia diz que nós somos sal, nós damos o sabor, o equilíbrio, a ética, a moral, tudo isso está relacionado ao sal. Mas, antigamente, para conservar a carne, para a carne não apodrecer, se salgava. Exatamente. Agora imagine que quando a igreja vai ser tirada, o mundo vai se tornar em trevas e a humanidade vai apodrecer. Porque o que mantém o equilíbrio é a igreja. É por isso que é bom que todos os irmãos entendam, diante de uma revelação dessa, que o que está segurando a besta de se manifestar é a igreja. A igreja é a maior oposição ao império do anticristo. Mas nós já estamos vendo o posicionamento desses 4 cavaleiros que vão dar o início aí da tribulação. Então, voltamos a falar. A irmã teve uma visão sem conhecer o Apocalipse e o Espírito Santo está revelando para ela exatamente como está na palavra de Deus. É muito importante que os irmãos gravem isso. Pode continuar, pastora. Ok. Pode continuar. Nós havíamos planejado uma vigília para o mês de dezembro, e aqui no Equador não é como no Brasil, aqui não tem muito costume das pessoas irem em vigílias em montes, né? Então aqui as vigílias quase 100% são nas igrejas. Só que, como sou bem brasileira, e nós tinha conversado aos irmãos sobre esse costume, e eu, pirralha, a gente ia, né, para o monte orar. Eu pedi ao Senhor um lugar para irmos a orar. E não conseguíamos, porque, bueno, Guayaquil está muito perigoso, então é muito arriscado também. Mas, graças ao Senhor, conseguimos
um pequeno sítio de uma irmã que está nas aforas da cidade. E nós fomos ali fazer essa vigília. Quando estávamos subindo a vigília, eu lembro muito claramente que o Espírito Santo me falou. Eu procurei o carro do meu esposo, porque nesse então, a minha irmã Rosalia, ela não conseguia caminhar. Então, ela teve que subir um monte de carro. Meu esposo levou ela, todo mundo foi caminhando, mas ela foi com meu esposo de carro. Então, quando eu procurava o carro, né, para saber para que lado eles iam, o Espírito Santo me falou, hoje eu vou abrir novamente os olhos da minha sede. Mas eu esqueci. E nós estávamos na vigília, adorando, cantando lá nesse monte, né? Fizemos uma fogueira, foi um tempo muito lindo. E ali, frente aos nossos olhos, o Senhor tomou a irmã Rosalia, né? Nós vimos, né? Ela estava nesse processo e quando ela tá ali, mas não está. É como se ela tivesse uma espécie de transe, né? Então, nesse dia, o Senhor falou com ela. Rosalia, que ele mostrou ao Senhor na vigília? Ese día de la vigilia estaba orando. Y de pronto yo comencé a ver una luz en el cielo muy fuerte, muy fuerte. Y de esa luz salió una voz que decía profecía, profecía, profecía. 3 veces la repitió. Estávamos nesse momento, eu estava orando e ela falou que nesse momento ela começou a ouvir uma voz que gritava nos céus e dizia profecia, 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 por 3 vezes. En eso que la voz dejó de como que dice, de hablar, todo el cielo se fue abriendo y estaban unos ángeles parados, todos formaditos como los niños, así como están formaditos los niños en la escuela, estaban formaditos los ángeles. No momento que a voz deixou de falar, ela viu os céus abertos e viu uns anjos, né? Eles estavam de pé, um ao lado do outro, bem formadinhos, como quando você vai fazer a fila da escola, né? Na segunda-feira, você fica aí um ao ladinho do outro, bem, né? Que a gente tira a distância, assim, bem formados, bem um ao lado do outro. Estos ángeles tenían de particular 7 trompetas. Esses anjos tinham em particular 7 trombetas. Estas trompetas no eran unas trompetas normales, eran como algo largo así. Cuerno? Como, no le podría decir como en forma de cuerno, era como algo largo, como un tubo así como doblado. Ajá. Era algo largo. Es más o menos así, de punta, como um chifre. Sí, así. Yeah. Ok. Ela fala que tinham 7 trombetas, mas que essas trombetas não eram uma trombeta normal, não é aquele instrumento que se toca. Era uma espécie de... como se pode? Bom, a gente conhece que é um chofar, né? Mas é uma espécie de chifre, de chifre, né? Assim, que era encurvado, né? Uma espécie de chifres encurvados. Eles tocavam aqui. Bom, e? Lo particular de estos ángeles es que tenían todos trajes de distintos colores. Esses anjos, eles tinham túnicas de diferentes cores. Tenían amarillo, amarelo, azul, rojo, vermelho, verde, café, marrom, laranja y blanco. Estos ángeles estaban ahí paraditos, formaditos. De pronto, una voz muy fuerte comenzó a gritar: ¡Miguel! ¡Miguel! Otra vez comenzó: ¡Gabriel! ¡Gabriel! E outra vez: Uziel! Uziel! Enquanto os anjos estavam de pé ali, uma voz gritou: Miguel! Miguel! E logo, de novo, Gabriel! 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 E logo, Uziel! Uziel! Y ellos comenzaron como un cántico. Eles mesmos. Sí, todos ellos mismos. Eles, de repente, começaram uma espécie de cântico, de cantar uma canção. De pronto, comenzó a sonar la primer trompeta. E, de repente, começou a soar a primeira trombeta. 3 veces sonó así. 3 vezes se ouviu a trombeta tocar.
En lo que la trompeta paró, comenzó a caer. Yo estaba ahí parada y veo que del cielo comienza a caer. Ela estava dentro desse acontecimento e logo que a primeira trombeta soou, ela estava ali e começa a cair. Bolas de fuego y granizo. Eram bolas de fogo e granizo. Eran así como especies de nieve, bolas de nieve. Era como uma espécie de bolas de neve com fogo. Con Com fuego. fuego. Encima. Era uma espécie de gelo de bolas de neve com fogo. Yo corría, porque ahí todavía no veía a nadie, solamente yo corría para acá, corría para allá, viendo que eso me caía encima. E ela com medo, porque era como que aquilo vinha sobre ela corria, procurava refúgio, corria de um lado, corria para outro. Nesse momento ela não via pessoas. De pronto comienza a sonar la segunda trompeta. E logo começa a soar a segunda trombeta. Así mismo, 3 veces. Assim mesmo, 3 vezes. Tu, tu, tu. Cuando deja de sonar la segunda trompeta, de pronto comienzo a ver el agua. Cómo el agua se convirtió como en sangre. Ya no tenía el color normal del mar, sino que era todo rojo, como todo lleno de sangre. Logo disso, ela começa a ver que as águas do mar se tornam vermelhas, né? Se transformaram em sangue. Não tinha nem a cor nem o aspecto de água, senão que tinha um aspecto de sangue. Comienza a sonar la tercera trompeta. E logo começa a soar a terceira trombeta. El mismo sonido, todas soavam igualmente o mesmo som, né? Tu, 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 3 vezes. En esta de aquí se comienza a ver como un huracán fuerte y ahí ya comienzo a ver personas que corren para un lado y para el otro, cómo se comienzan como a levantar porque el viento ya se las llevaba, arrancaban los árboles. Quando soou esta trompeta, ela aí começou a ver pessoas e logo que terminou de soar a terceira trombeta, ela viu as pessoas e viu um furacão imenso que se formava. Então, era um vento muito forte e as pessoas corriam desesperadas e outros eram tomados por esse furacão. A la cuarta trompeta volvió a sonar y después de que sonó esto, se calmó ese sonido. Fue algo terrible porque ahí, ya en ese episodio, había casas, había autos y las calles, como un terremoto, se comenzaron a abrir todas las calles. Logo de que soou a quarta trombeta, ela disse que vamos como em silêncio ou aí a pessoa vê as casas. No, sonó la paró el sonido y de pronto ahí el huracán. No, ahí fue cuando ya vi cómo se abrían las calles, todo, como especie de un terremoto. Ok. Aí houve um terremoto, quando soou a quarta trompeta, houve um terremoto, né? E de repente ela começou a ver casas, pessoas caindo, terra se abrindo. E todo mundo corria e pedia auxílio. Todo mundo corria e pedia socorro, ajuda, desesperado. Cuando sonó la quinta trompeta, así mismo, todo se puso negro, totalmente oscuro, todo era fuego, todo era como inundaciones. Quando soou a quinta trompeta, tudo se tornou muito escuro. Houve uma escuridão muito forte. E, de repente, havia fogo, inundações y gritos. Uhum. Aí você não viu pessoas, não? Não. Aí ela só ouviu os gritos, ela não viu pessoas nessa ocasião. De ahí volvió a sonar el sexto ángel, sexta trompeta. O sexto anjo tocou a sexta trombeta. Así mismo, todo devastador, como que se reventaban los volcanes, como que ya había uma pérdida total, já não havia. Foi aí mais destruição, os vulcões entravam em erupção e tudo era destruição e caos, destruição e caos. En la última trompeta, cuando sonó la última trompeta,
ya el Señor como que me dio la visión de ver la destrucción total del mundo. Ya está todo destruido, solamente salían humos, solamente salía fuego, inundaciones, oscuridad, no había luz, era algo muy doloroso, era algo de terror, era como una película de terror. Quando o último anjo tocou a última trombeta, ela descreve como se fosse um filme de terror. Era totalmente tudo destruído. Já não havia nada, era só fumaça, caos, destruição, tudo destruído, não se veía mais nada. Para esto yo le dije, Señor, ¿qué pasó? Que todo se terminó. Y el Señor dijo, sí, esto es lo que va a acontecer. Y ahí Él dijo una palabra, el bautismo del Espíritu Santo. Esas fueron sus palabras. Bom, ela falou com o Senhor, por que isso acontece? Ela questionava do Senhor, e isso por que acontece? E a resposta dele foi sim, tudo isso vai acontecer. E logo ele repetiu a frase, o batismo do Espírito Santo. E aí foi quando já me viram que já... Sim, nesse momento tudo isso aconteceu no monte, na vigília. Nós estávamos ali, então, quando ela começou a entrar nesse transe, eu tomei a mão dela, de um lado, né? Não lembro quem foi outra pessoa que tomou do outro lado da mão. Ela apertava a minha mão, irmãos, de uma forma tão forte que eu tive que ajeitar a mão para não ferir, e de fato feriu, porque era uma forma tão forte que ela apertava a minha mão, que é como se fosse quebrar os meus ossos. A unha dela encravava dentro assim, ficou tudo ferido, a minha mão, né? E logo depois disso, bom, a comoção dela, ela fez necessidade, né? Ela urinou nesse momento ali. E todo o tempo ela estava com os seus olhos abertos, só que é como que seus olhos tivessem tomados. Ela estava numa espécie de transe, né? E tudo que acontecia cá, ela gritava, né? O que ela vivia dentro da visão, ela também fazia aqui, ela gritava, né? Ela falava. Se ele dizia Miguel, ela dizia Miguel. Se ele dizia Uziel, ela falava Uziel. Quando ele falou profecia, ela também dizia profecia. Ela dizia tudo, ela repetia todas as coisas, né? Essa foi a visão que tivemos, que ela teve na vigília. Pastor, não sei se quer dizer alguma coisa. Quando a gente lê o Apocalipse do capítulo 8 e 9, que fala das trombetas, né? Você vê nitidamente um meteoro caindo no oceano, né? É como uma estrela chamada Absinto. Você vê as águas doces se transformando amarga, como algumas coisas, os aspectos são muito semelhantes ao que está na Bíblia, né? E quando eu leio sobre as trombetas, eu sempre eu foco na sexta trombeta, que é o capítulo 9, que é a soltura de demônios que estão no abismo. E a Bíblia diz no capítulo 9, verso 15, que eles vão ferir a terra e vão matar 1/3 da população mundial. Então a gente sabe que o mundo espiritual ele é muito, muito mais real do que o que a gente vê. Infelizmente as pessoas são muito natural nesse aspecto. E Deus vai permitir, né, que se abra o abismo e esses demônios sejam soltos, que vai matar 1/3 da população mundial. E eu vejo hoje, pastora, como a gente está num tempo muito tenebroso, eu vejo portais sendo abertos para isso acontecer, né? Como foi aquela transporte de múmias no Egito, como foi essa besta colocada na ONU, que foi semelhante ao que ela viu, como foi o presépio do Pentágono, que eles colocaram Bafomé, né? Agora está tendo vários cantores fazendo pacto de sangue e incentivando os seus seguidores a fazer pacto de sangue. As pessoas estão sendo convidadas abertamente a participar das sociedades secretas, inclusive dos Illuminati, que é uma coisa aí que o povo acha que é teoria da conspiração, só que os Illuminati já estão convidando as pessoas. Eu tenho um amigo meu, advogado, que é pastor Rubens,
ele foi convidado pelo grupo de advogados dos Illuminati São Paulo para que o escritório dele se agregasse, né? E a primeira proposta, vai ficar milionário da noite para o dia. Então, aí a gente vê que o negócio está tão aberto, essa invocação às trevas, aí a gente tem o CERN lá da Suíça, que aquilo lá é um portal, né? Já teve visões ali da antimatéria, a partícula de Deus que eles chamam, visões de demônios, ouviram vozes na velocidade que aquilo gera. Aquilo ali é um portal, né? Que os cientistas dizem que pode gerar um buraco negro, engolir o planeta. Não, são portais que estão sendo trabalhados para que o apocalipse aconteça. E uma das questões dentro da visão da irmã, da visão que a irmã teve, e quando a gente abre um leque espiritualmente, a gente vê que o mundo caminha para isso, né? O mundo caminha para isso. E outra, meus irmãos, é que nem quando eu falo de mensagem subliminar, antigamente você tinha que procurar ocultismo, satanismo, magia negra, coisas que estavam por trás de roupa, de briga. Hoje não, hoje está escancarado. É verdade. É que nem eu vi agora um pastor fazendo uma oração numa Santa Ceia, o filho dele com o kimono do Naruto e com a faixa na testa do Naruto, com o olho de Horus na testa, e a família orando pela ceia do Senhor. Então, o mundo espiritual, ele é mais real do que a gente possa imaginar, ele é muito mais real, mais verdadeiro, mais do que a gente possa imaginar, e simplesmente o que nós estamos vendo é um posicionamento, né, tanto dos cavaleiros como as taças que ela viu, e os anjos com as trombetas, que vão trazer aí essa manifestação da ira de Deus. Só para colaborar, pastora, Sofonias capítulo 1, vamos ler a palavra também aqui, versículo 14 até o versículo 18. A Bíblia diz que está perto, o grande dia do Senhor está perto, e muito se apressa. Aí o profeta diz assim, Sofonias 1,14, atenção, ele diz atenção. Eu vejo Deus usando a irmã Rosalia, como uma voz profética dizendo a todos nós, atenção. Amém. Aí olha o que diz aqui, atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama o homem poderoso. Você vê que em todas as visões dela, ela está vendo o povo clamar pela misericórdia, pessoas desesperadas, pessoas dizendo, clamando por misericórdia. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço. Quando você lê isso aqui diante do que ela está falando aí, você vê nitidamente. Ó. Dia de alvoroço, desolação, escuridade, é o que nós estamos vendo na revelação dela, ela vê muita escuridão. E negrume, dia de nuvens densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Aí o verso 18 e 19 ele é muito forte, porque diz assim, trarei angústia sobre os homens. Quem é que vai trazer angústia? É o próprio Deus. E eles andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó e a sua carne será tirada como esterco. O sangue caindo na terra como pó aqui são armas nucleares. E aí vem as ogivas nucleares, bombas atômicas, que desintegram o corpo humano. É isso que vocês têm que entender. É a mesma coisa da profecia de Zacarias, né? 14, mas não vamos ficar só aqui. O sangue do homem virando pó são bombas atômicas sendo detonadas. Agora, o que me chama a atenção, pastor, é o verso 18, que diz assim, ó, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará olha só, a última parte do versículo 18, isso aqui é Bíblia. Porque certamente fará destruição
total e repentina, agora é o mais forte, sobre todos os moradores da terra. E uma das questões que quando nós olhamos para o Apocalipse, quando nós entendemos essa revelação, irmãos, não é para o Equador, não é para o Brasil, não é para os Estados Unidos, não é para a Rússia, não é para a União Europeia. Todos os moradores da terra provarão do que o Senhor fará, porque ele fará uma destruição total e repentina. Veja, não está tudo normal hoje, tudo tranquilo, parece, né? Entre aspas. Mas imagine que a Bíblia está dizendo que a destruição vindoura, a ira vindoura, o dia do Senhor, o dia de trevas, de angústia, de aflição. A Bíblia diz que esse tempo será repentino, fará uma destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Irmão, eu acredito que nenhum homem em sã consciência imagine o tamanho do sofrimento. Jesus, ele chegou a tocar nesse assunto em Mateus 24, 21, e ele disse assim que o tempo do fim, né? Ele fala sobre o tempo da angústia. E ele diz assim, virá um tempo de angústia a qual nunca houve desde que a nação e jamais haverá. Então Jesus fala de um tempo de angústia que a geração antediluviana e pós-diluviana não provou, um tempo de angústia que a Primeira Guerra Mundial não gerou, a Segunda Guerra Mundial não gerou, Guerra Fria não gerou. Jesus está falando de um tempo de angústia a qual nunca houve desde que a nação e jamais haverá. Esse tempo de angústia que Daniel também falou no capítulo 12 é o que acontecerá sobre a terra no Apocalipse após a vinda de Cristo. Então, como eu aqui, está todos os irmãos, né, aqui maravilhados, porque o conteúdo que Deus deu, né, a revelação, a visão que Deus deu à irmã Rosalia, está inteiramente ligado à profecia, à palavra de Deus. Pastora, deixa eu perguntar aqui, porque eu acredito que o horário, né? Vamos lá. Quantas revelações ela tem ainda a passar? Quantas revelações? São muitas. São muitas revelações. Então, assim, eu acredito que era importante a gente fazer outra live. Claro que sim. Para que os irmãos convidem irmãos para vir para a live, né? Porque foi muito bom o que aconteceu até agora, né? Então a gente tem que deixar no coração do povo o desejo de ouvir mais, em vez de nós darmos todo o alimento de uma vez só. Então, porque eu preciso que os irmãos reflitam sobre tudo isso, irmãos. É algo aqui que eu digo de coração para os irmãos. Eu prego sobre o Apocalipse há 22 anos, né? Fez em janeiro agora. É uma vida pregando sobre esse livro. E eu também fiquei maravilhado porque eu nunca vi, assim, uma pessoa sem um conhecimento... Se fosse uma pessoa que tivesse uma escola teológica, um conhecimento bíblico... Veja que é um livro que poucos crentes, principalmente novos convertidos, lêem o Apocalipse. É poucas pessoas que lêem, poucas pessoas que falam sobre o Apocalipse. Poucas. E aí uma pessoa que acabou de se converter, tem um encontro com Jesus. O Espírito Santo dá tamanha revelação, é algo para nos alertar. Deus está usando ela igual Sofonias. Atenção, atenção, né? O dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. Então, pastora, eu acredito que nós devemos deixar, né? Claro que sim. Para a semana que vem nós vamos marcar um dia que tem de bom para vocês e a gente fazer novamente, né? Nós começamos a falar dessas revelações de Apocalipse porque achamos muito relevante para todo o tempo que estamos vivendo, né? E bom, não sabíamos quanto tempo íamos ter, não sabíamos as oportunidades que íamos ter. Mas antes disso, o Senhor também mostrou coisas a ela. Ela esteve no inferno, o Senhor o Senhor a levou ali, né? E outras coisas, ela esteve no céu, ela viu coisas maravilhosas, mas sempre
o chamado de atenção ao Senhor sempre termina mostrando destruição, terror, caos, né? A última mesmo foi agora segunda-feira, né? La semana pasada. Agora, segunda. Lunes. Lunes. A última agora foi essa segunda-feira. Né? E o Senhor conversa com ela, o Senhor fala, explica coisas, ela pergunta coisas, ele responde coisas. Irmãos, é uma coisa assim, sobrenatural. Eu, sinceramente, eu me sinto tão honrada e agradecida com o Senhor de que Ele nos mostre essas coisas. Quantas pessoas não têm acesso, né, a essa informação ou de viver tudo isso? E eu insto os irmãos a crer. Irmãos, não só creia no que a irmã está falando, no que o Senhor mostrou a ela, mas creia no Senhor, porque estamos vivendo tempos do fim. Estamos vivendo tempos do fim, né? E em base às outras coisas que ela vai falar para vocês depois, né? O que eu vejo é uma espécie de desespero do Senhor por salvar a maior quantidade de almas possíveis. Mas o tempo que a última ênfase que ele dá para ela nas revelações é: o tempo se acaba. Já não tem mais tempo, né? Então, eu peço a vocês, no amor, por que nós estamos aqui hoje? Porque na última revelação, o Senhor chamou a atenção a ela. Que ele tinha mostrado coisas e que não tinha acontecido nada. Quer dizer que nós não tínhamos falado sobre isso, nós não tínhamos dado a conhecer. Claro, ela contou testemunho na igreja, mas só a partir de aí nós começamos a segunda-feira mesmo à noite, nós saímos com ela, levamos a um grupo de irmãos e estamos atendendo o chamado do Senhor. É por isso que estamos aqui. Nós não queremos nos fazer conhecer, não precisamos disso. Eu sou uma mulher e meu esposo amamos ao Senhor, servimos de forma desinteressada, nós não recebemos nenhum centavo do ministério para a glória de Deus, porque vivemos para servir ao Senhor, vivemos para... o nosso coração, o que quer é que almas sejam salvas. Almas sejam salvas. Ele nos chamou para alertar, ele nos chamou para pregar sua palavra, para ensinar, para trazer pessoas a ele. Então, nós estamos aqui por amor a almas, por amor do Senhor, em primeiro lugar, e por amor a almas. Então, eu lhe peço, querido, você venha na seguinte live, traga pessoas. Não é para encher um programa, queridos. Não é para trazer audiência para o programa do pastor Carlos Cardoso. Não. Você ali que escutou isso hoje, você pode ser um instrumento de Deus para levar essa palavra que Deus, de alguma forma, quer que o seu povo ouça, que quer que pessoas ouçam e tenham acesso. Então, deixe-se usar, tragam pessoas para a seguinte live. Esse link desse programa do YouTube de hoje, você pode passar a outras pessoas. Porque, queridos, o que vocês vão ouvir nas seguintes revelações que ela vai contar sabe, a gente sente a tristeza do Senhor. Ele chora, né? Por causa das almas. Então, essa tristeza, ele passa para nós. Nós sentimos a dor que ele sente. E nós, o que queremos é que pessoas venham aos pés de Cristo. E você pode ser usado para isso. Amém? Tem pessoas que vão voltar para Jesus aqui agora. Pode esperar que nós vamos fazer o apelo aqui. Tem almas aqui para Jesus. Então, queremos agradecer. Uma coisa, isso, pastora, as pessoas me falam, né? Irmão, eu tô com esse sentimento que a pastora falou, sem ouvir a revelação, nada. Eu preciso fazer mais pelo reino de Deus. Amém, pastor. Então, isso Deus tem me incomodado de um jeito. Desses um pastor falou assim, pastor, mas o senhor não para de fazer óbvio. Se o senhor tem que fazer mais, imagine nós. Irmão, é algo que está na minha alma. Eu preciso fazer mais. Verdade. Eu preciso fazer mais. Eu estou ficando constrangido, porque é um sentimento que está assim, tem que fazer mais. E por mais que a gente dê a nossa vida, pastora, por mais que a gente dê a nossa vida, a Bíblia diz que nós somos servo inútil ainda. Mas é uma necessidade na alma de fazer mais pelo reino de Deus, fazer mais pelo próximo, fazer mais pela obra, fazer mais para que o maior número de almas pelo menos ouça. Se não se converter, pelo menos ouça. Exato. Pelo menos entenda que um dia teve uma oportunidade porque alguém falou, porque alguém pregou, porque alguém disse. Amém. E aí é a pessoa e Deus. Mas nós precisamos
É que nem Joel, toca a buzina. Nós precisamos tocar a buzina mesmo. E eu sei, pastora, que tem almas aqui que estão ouvindo essa palavra, que estão afastadas, que estão distanciadas, que gostam da igreja, mas não aceitaram Jesus ainda. E eu quero convidar você a voltar agora, a reconciliar agora, a se render agora na presença de Deus. Agora. Então, se você quer voltar, se você quer reconciliar, diga aí agora, eu quero, e a pastora Viviane e nós estaremos orando por você. Diga, eu quero. É só você dizer, eu quero. Eu vou esperar 4 minutos ou 5 e nós vamos estar orando. A oportunidade está aberta. Tem muitas almas voltando para Jesus e aceitando Jesus através das lives. E escapa pela tua vida. Foi o que o anjo disse. Olha o que o anjo disse. Olha aí, Messias Silva está dizendo eu quero. Só pela alma dele já valeu a live. Glória a Deus. Mas tem mais almas. O anjo pegou Ló, ia destruir Sodoma e Gomorra, Marli de Rosa, do Rosa, né? Da Rosa, está dizendo eu quero. Olha só o que Deus disse para Ló, né? Pega e escapa pela tua vida. E essa é a voz do Espírito para você agora, Felipe Silva Cruz. Deus abençoe. Escapa pela tua vida. Porque o juízo de Deus está diante dos nossos olhos. Escapa pela tua vida. E o lugar do escape é o Calvário. O lugar do escape é olhar para a cruz. Porque mesmo sem eu merecer, mesmo você sem merecer, ele preferiu morrer no teu lugar do que viver sem você na eternidade. Então tem almas voltando para Jesus. O Felipe foi o último, olha aí, ó. Leomara Almeida, eu quero, glória a Deus. Então ouça a voz do Espírito. Não é por medo e terror, meu irmão, mas é por amor. Se você está ouvindo essa palavra, é porque ele te ama e quer te salvar do juízo vindouro. É porque ele te ama, irmã Vânia, glória a Deus, está voltando. Diga eu quero, é só você dizer eu quero aí. Então, veja bem, se você está ouvindo essa palavra, é porque o céu tem uma expectativa ao teu respeito. Se renda hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. O dia aceitável, o dia da salvação. O irmão Dione Araújo, eu quero. Fabiane e Suzane Alves, eu quero. O dia é hoje. Sandro Silva, eu quero, glória a Deus. Então o Espírito Santo de Deus está te constrangendo, né? Irmã Clécio Silva, eu quero, glória a Deus. O dia é hoje. Né? O dia aceitável é agora, enquanto a porta da graça está aberta. Enquanto o Espírito Santo está te chamando, se renda hoje. Rubem Aguiar, eu quero, glória a Deus. Amanhã, meu irmão, amanhã pode ser tarde demais. Amanhã talvez você já esteja lembrando dos cavaleiros, das taças, das trombetas, o que Deus revelou à irmã Rosali, e dizendo, Deus falou comigo e eu não quis. Porque amanhã é tarde demais, meu irmão. Amanhã é tarde demais. Amanhã é muito longe, o dia é agora. Ah, pastor, mas eu estou vivendo uma vida no pecado, estou usando droga, estou bebendo, estou me prostituindo, estou em adultério. Não há pecado que o sangue de Jesus não perdoe. Se você dizer eu quero, igual o irmão Clécio Silva está dizendo, eu quero, você vai ver que o céu vai te abraçar. Porque Jesus não veio salvar bonzinho. A Bíblia diz que ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Jesus não veio salvar os sãos. Irmã Leni Souza está dizendo, eu quero me reconciliar. Glória a Deus. Jesus não veio buscar sãos. Jesus disse, os médicos não precisam os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido.
E tem alguém me ouvindo aqui que essa palavra já foi 27 almas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais. Olha o que eu vou dizer. Tem alguém que está me ouvindo aqui que vai viver o texto de Romanos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque tem alguém me ouvindo aqui. Olha a irmã Nayara Alves está dizendo, eu e minha família queremos, né? Famílias estão voltando para Jesus. Olha o que eu vou dizer. Talvez o estágio de pecado que você esteja é muito grande. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Jesus está te chamando. 2 minutos e nós vamos orar, meus irmãos. Aleluia. Irmã Maria Soares está dizendo, eu quero renovar a minha aliança. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Edilene está dizendo, eu voltar a servir ao meu Senhor. Ela está dizendo, eu vou voltar a servir meu Senhor. Lucimar Soares, eu quero e preciso. Glória a Deus. Antônio Lima, eu quero. Oh, como é maravilhoso, meus irmãos. É aí que nós vemos o poder de Deus, né? O poder de Deus através da palavra, através da revelação, né? Jonathan Ferreira, eu quero, né? Ele escreveu. Cíntia Maria está dizendo, eu quero e a minha família também. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu já não sei quantas almas, mas já foi mais de 30 vidas para Jesus nessa live. Então, Jesus, ele está te chamando. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando, glória a Deus. 32 almas até agora. 32 almas, glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos orar junto com a pastora Viviane por essas vidas, por essas almas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 34, né? Vidas, volte agora. Reconcilia-te agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, pastora. Vamos orar. Vamos orar por essas vidas. Vamos interceder. Glória a Deus. Vamos interceder. Está chorando porque o Senhor está revelando algo para ela agora. Glória a Deus. Ela está tomada, ela está chorando, então. Glória a Deus. Peço por ela, né? Vamos orar. Vamos orar pelas almas, se ela quiser falar depois. Pastor, ora por essas. Para os irmãos, um versículo que o Senhor colocou no meu coração, está ali em Apocalipse mesmo, no capítulo 3, o verso 3. Diz assim, lembra-te, pois, né, quando o Senhor falava à igreja de Sardes, né? Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, obedeça-o e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Queridos, que o Senhor não lhe pegue a você de surpresa, porque terrível será o dia da sua ira. Venha ao Senhor enquanto ele se deixa achar. Aleluia. Não espere para depois e não espere que ele venha de surpresa sobre sua vida. Amém? Então, aceite o chamado de Deus nesse momento. Se você está frio, se você está morno, é momento de se firmar com o Senhor, de tomar a batalha. Alguém falou aí, eu e minha casa vamos a servir, voltarei a servir. É momento de servir, porque vamos nos apresentar diante dele e do que daremos conta. O Senhor deu a vocês talentos. Lembra quando o Senhor falou para aquele servo que não levou o seu talento, que não fez multiplicar o seu talento? Ele falou, servo infiel, né? E o que aconteceu com ele? Ele foi às trevas. Então,
Queridos irmãos, é momento de voltar ao Senhor. Ele está chamando. Não espere, irmãos, o terror, para que vocês possam ouvir a voz do Pai. Amém? Amém. Pastor, ora por essas almas. Eu vou confirmar a oração Sim, aqui. queridos. Vamos orar. Eu vou orar primeiramente, logo você vai repetir comigo o que eu vou dizer. Então, você pode levantar as mãos para os céus, você pode colocar outra mão no seu coração, Glória a Deus. lado direito, e eu vou orar pela sua vida. Você fecha os seus olhos, se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Clame ao Senhor nesse momento, clame pela sua família, clame pela sua alma. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ó Senhor, Tu és um Deus poderoso, Tu eres o soberano acima dos céus, e Ele é soberano, Senhor, aqui embaixo na terra. E Pai, diante do Teu grande senhorio, Senhor, hoje elevamos as nossas vozes, hoje elevamos as nossas almas. Glória a Teu nome, e Pai. Sabemos que a Tua presença está aqui neste lugar. Aleluia. A Tua presença está aí, Senhor, nas casas, com nossos irmãos, Santo com é Teus Teu nome, filhos. Pai. Aleluia. Senhor amado, queremos Te rogar neste momento para essas almas, Espírito que de Deus, hoje vieram diante do Teu trono, Senhor, para se pôr perdoa os pecados. Senhor. Eu te peço, Pai amado, que Tu tomes Transforma agora essas a vidas. intenção, a decisão dos seus corações, ó Deus Todo-Poderoso, que Tu sejas provendo a fortaleza que precisam, Senhor. Aleluia. Contigo. Seja o Teu Espírito Santo, Todo-Poderoso, Senhor, trazendo instrução, Senhor, trazendo luz, Pai, ao Em seu nome de Jesus. Pai, trazendo temor ao Teu nome. Aleluia. Caminhar tuas sendas, Senhor, justas e retas, Pai. A tua Faz senda a tua obra, Pai. Deus Todo-Poderoso. Eu quero agradecer por cada alma que ouviu hoje, Senhor, essa palavra. Pai amado, não há coincidências no Teu reino, Senhor. Pai, Aleluia. que hoje os que estão ouvindo essa palavra são aqueles Glória. que querem chamar, ó Senhor amado. E queremos Te agradecer por isso, Senhor. Eu abençoo essas vidas. Irmão, você vai repetir comigo. Senhor Jesus, Senhor. Hoje, Senhor, foi a Tua vontade que eu ouvisse o Teu chamado. E eu quero Te dizer, Senhor, aqui estou. Aqui estou, Senhor. Envia-me a mim. Pai, Senhor Jesus, Te peço que entres no meu coração. E Te peço, glória. Senhor, que Tu escrevas o meu nome no livro da vida. Aleluia. Entra no meu coração, Senhor, e faz a Tua morada em mim, ó Pai. Te peço perdão pelos meus pecados. Lava o Teu sangue, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. A irmã quer falar alguma coisa? Irmã Rosalia. Rosalia. ¿Usted vio algo? Solamente Usted lo vio. ¿Y qué dijo? una risa Oh, normal. que coisa mais hermosa, hermano. Sí. Queridos, é que nas últimas revelações, o Senhor se mostrou a ela triste. Bravo. Primeiro bravo, porque ela não tinha feito o que ele encomendou fazer por medo, por temor, né? Por nervo, por vergonha. Mas ele a repreendeu. E esses dias ela tem estado bastante triste, porque ela sentia que se decepcionou ao Senhor. Mas agora ela ouviu aqui na nossa sala. Ela ouviu aqui e ela disse que tinha um sorriso imenso no seu rosto. E dijo algo? Él dijo, bienaventurados de limpio corazón. Uhum. Ela disse que ele falou, bem-aventurados de limpo coração. Dijo 3 palabras. Uhum. Baruch, Hesed, Ruach. Baruch, Gesed, Ruach. Uhum. Bendito, el espírito. misericordia, del espíritu de misericordia. Ok. Ela disse que o Senhor falou 3 palavras. Essas 3 palavras são 3 palavras em hebreu. Ele disse Baruch, Hesed, Ruach. Não? Baruch é bendito. Hesed se refere à misericórdia do Senhor. E Ruach é o Espírito de Deus.
Isso Glória eu a Deus. acabo de falar para ela. Glória a Deus. Outra coisa, irmã, ela nunca falou em hebraico, hein? Não, Ay, mi vida. Pastor, é tão sobrenatural que numa revelação, ele falou para ela 3 vezes a palavra emuná. E nós, meu esposo e eu, conhecemos, nós estamos muito familiarizados com o idioma hebraico. E quando foi tão impressionante que quando ela escreve a palavra em hebraico, ela nos escreve a palavra em hebraico. E quando nós vemos, é a palavra emuná escrita em hebraico exatamente como tem que ser escrita. Oh, Sem glória. vocais, sem nada. Incrível. Aí ele escreveu de esquerda para direita em hebreu. Aham, exato. Ela escreveu da esquerda para a direita, é isso mesmo que o Jorge está falando? Ela escreveu, claro, ela escreveu a palavra de esquerda para direita, mas, obviamente, nós líamos de direita para esquerda, porque o hebraico é de direita para esquerda, né? Mas ela escreveu as letras em hebraico, não em espanhol transliterado, senão em hebraico exatamente. E a palavra emuná significa fé. Glória a Deus. É algo aí sobrenatural. Pastora, vamos ver. Eu vou estar em Maceió semana que vem, mas eu vou ter dias livres. Uhum. Eu vou ver como é que vai estar a minha agenda certinho. E a gente vai voltar. E esse é o propósito, né? É divulgar essas revelações. Eu acredito que essa live vai para outros canais, né? Eu vou falar com o pastor Giovanni. E provavelmente eu vou ver com o pastor Giovanni se ele quer fazer no canal dele, que é maior do que o meu. Aí eu faço no meu, no dele, e aí a gente consegue alcançar umas 3.000 pessoas numa live só, né? Daí pega Facebook, o meu YouTube e o YouTube do pastor Giovanni. E se o pastor Rodrigo quiser também, aí a gente une e faz aí uma divulgação ampla do que Deus tem mostrado. A serva de Deus. Eu quero agradecer a pastora Viviane, pastor Jorge, Rosali, né? O Jorge botou a mão. Olha lá, o Jorge. Ó. O Jorge que veio buscar a brasileira aqui, irmão. O Jorge é esperto, glória a Deus. Pastor Jorge é uma bênção de Deus, um grande homem de Deus. Ó. E nós louvamos a Deus por essa família, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos estar em Maceió, Alagoas, irmã Eliane. Então, Deus abençoe, né? Muito. Se tiver alguém do Equador aqui, entre em contato com o pastor Carlos, eu passo o contato do pastor Jorge e da pastora Viviane para vocês ir lá conhecer a comunidade Emanuel, né? Amém. É um projeto de Deus totalmente voltado para almas, para vidas. Como a pastora sempre fala, né? Encher corações da presença de Deus. Esse é o mandato do Senhor, encher corações. O resto ele se encarrega. Amém. Foi 41 almas, pastora, que Glória voltou e aceitou Jesus. Ela está muito feliz. Ela está muito feliz. Amém. Amém. Espera aí, pastora, não sai não. Deus abençoe todos, irmãos. 3 horas, irmãos. A nossa oração, 3 horas da manhã. Eu quero todos vocês aqui, em nome de Jesus. Irmã Laurinda, eu vou estar amanhã em Maceió, vou pregar 10 dias em Maceió. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.